Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje o tema é exportações. Francisco Mendes Palma, a questão fundamental para muitas empresas é o financiamento. Muita gente se queixa de financiamento, muita gente diz que não falta financiamento para os projetos, para os melhores projetos, nomeadamente para a internacionalização. Ponto à ordem, e o que é que podemos dizer sobre essa matéria? Bom, exatamente isso que acabou de dizer. Não falta, e na perspectiva do Banco Espírito Santo, financiamento para os projetos de internacionalização que sejam apresentados, avaliados, na nossa perspectiva, tendo em conta todas as avaliações, nomeadamente do risco inerente ao projeto, para a concretização do mesmo. Não só financiamento em Portugal, como também financiamento local, portanto, local no destino de exportação. Isso é uma inovação, vamos chamar assim, que todo o sistema financeiro e que o sistema económico tem vindo a desenvolver, que é nós, se há algumas restrições de financiamento em termos da zona euro, nomeadamente em relação à economia portuguesa, poder encontrar, porque existem disponíveis fontes de financiamento nos locais de destino. Portanto, e aí é também um trabalho que todos, digamos, os parceiros da internacionalização, mas em específico a banca, e em particular o Banco Espírito Santo, tem feito, que é, vamos então arranjar alternativas de financiamento, e os locais de destino, digamos, o funding local tem sido e concretizado com muitas opções, porque ele existe. Às vezes estamos a falar em países que têm reservas significativas, portanto, capacidade de financiamento bastante ampla, e que, tendo necessidades que nós, empresas portuguesas, temos a capacidade de suprir essas necessidades, fazendo com que essa necessidade seja uma oportunidade, o papel da instituição financeira não só de promover essa internacionalização, mas também de promover o financiamento, nomeadamente local, através do estabelecimento de uma rede vasta de parcerias de banca correspondente, que o banco já tinha e que tem vindo a dinamizar ainda mais, de maneira a arranjar um parceiro financeiro, não só para as operações normais de internacionalização, a simples abertura de uma conta no país de destino, mas também para operações mais sofisticadas, nomeadamente de financiamento, que se têm vindo a operacionalizar. Em resumo, não é falta de financiamento, é preciso, como sempre foi, uma avaliação do risco dos projetos que estamos a falar e que se podem vir a financiar, e também tem havido um trabalho de dinamização dessas fontes de financiamento para mostrar, digamos, mais oportunidades e mais possibilidades para que os negócios sejam concretizados. Maria João, nem só de financiamento vive internacionalização, há aqui um conjunto de questões complexas, seguros de crédito, seguros, financiamento, obviamente. Nesta feira é também possível encontrar parceiros para onde podemos, de facto, tirar dúvidas sobre estas questões? Então, empresas onde se podem tirar dúvidas sobre essas questões, quer empresas, efetivamente, dessas áreas, quer empresas de consultadoria. Quais são as questões mais importantes? A AIP também produz um inquérito, enfim, talvez o inquérito mais completo da atividade empresarial em Portugal todos os anos. Quais são as questões, e este ano, aliás, fez um inquérito detalhado sobre financiamento, quais são as questões mais importantes que os empresários colocam relativamente a estas questões? Relativamente às questões de financiamento. Quais são as variáveis que eles consideram mais importantes? O que é que deveria mudar em termos gerais? Eu penso que os empresários, a questão que eles colocam é especificamente o próprio financiamento. Não é? Eles têm um projeto e querem saber como é que podem aceder a financiamento para esse projeto e como é que podem chegar aos mercados para onde pretendem exportar ou para onde pretendem internacionalizar as suas empresas. A questão específica relativamente a financiamento que eles mais põem, sinceramente, eu pessoalmente não lhes sei responder, porque eu sou uma pessoa da área mais operacional. Vitor Bragado. Mas só para complementar esta questão do financiamento, eu penso que sabe que a AICEP é o organismo técnico do CREN. No fundo, é o gestor dos apoios comunitários a que as empresas podem recorrer quando, enfim, fazem a sua expansão internacional. Há despesas que são elegíveis, nomeadamente a participação em feiras, que ainda é, digamos, uma das vias que as empresas mais procuram para tentar arranjar potenciais compradores no estrangeiro, a aquisição de informação de um determinado mercado, um estudo setorial, ou eventualmente a contratação de um consultor. E, portanto, desde os últimos 4 anos, nós já aprovámos mais de 1000 projetos individuais, porque há duas modalidades: ou as empresas se candidatam individualmente ou se candidatam através de uma associação, como faz, por exemplo, a AIP, e nós já aprovámos nos últimos 4 anos mais de 1000 projetos. O incentivo público para estes 1000 projetos é cerca de 135 milhões de euros,
E em termos de projetos em conjuntos, que são os projetos apresentados pelas associações, nós já aprovamos cerca de 150 projetos, também com um volume de investimento público na ordem dos 100 milhões de euros. Portanto, que incluem cerca de 1.300 empresas, quer que foram apresentados quer pelas associações empresariais, quer pelas associações setoriais. Portanto, isto também é uma forma que as empresas têm de ter algum apoio financeiro para apoiar a sua expansão internacional. Eu acho que indiscutivelmente, e a economia precisa de financiamento para se dinamizar. Mas o que eu acho que é também preciso terem atenção é que, muitas vezes, e na internacionalização é o caso disso, há muita coisa que se pode concretizar sem ter que necessariamente ter que se ultrapassar aquela barreira. Há ou não há financiamento? Não. Tem que haver, e isso o Portugal Exportador e os números, e Maria João sabe-os melhor que ninguém, a frequência do Portugal Exportador mostra que tem que haver interesse. Portanto, as pessoas têm que estar interessadas em encontrar respostas. No Portugal Exportador, como disse do exemplo que tinha consultado, existe imensa informação para se concretizar. Portanto, informação que existe, da IP, da ICEP, do Banco Espírito Santo, que também está, e que toda ela é disponibilizada gratuitamente. Portanto, está gratuita para todos lá e numa lógica de continuidade. Portanto, há também todo um trabalho para, vamos só para simplificar, de casamenteiros, ou seja, de fazer os encontros entre nós que produzimos e que temos os produtos com capacidade para satisfazer as necessidades de alguém e o alguém do outro lado, dos países que são desde a Coreia do Sul, do Peru, da Colômbia, do Ghana, de Cabo Verde, que vêm cá ou que nós levamos lá para fazer, digamos, esse encontro. Portanto, há aqui toda uma proatividade destas três instituições, que têm incentivado a proatividade das empresas, que leva à geração de negócios, que existe quase que independentemente da existência ou não existência do financiamento. Com isto eu não estou a dizer que o financiamento não é relevante. Claro que é, portanto, isso é indiscutível. Portanto, e que o financiamento neste momento existe com as condições que existem de avaliação do risco do país, dos bancos, das empresas e assim sucessivamente. Portanto, e antes do país também, neste caso na zona monetária onde estamos inseridos. Agora, se continuarmos com esta perspectiva que foi aguçada pela necessidade, teve que ser assim, ótimo, aproveitemos, digamos, a onda e sigamos de uma forma sustentada, digamos, com a informação, com o conhecimento, com a inovação e com a internacionalização. Há muita coisa que pode gerar, digamos, riqueza, que pode incentivar os processos produtivos e o aumento das exportações portuguesas, através destes processos de internacionalização, e se for preciso, digamos, financiamento, ele vai ser, digamos, encontrado através dos fundos que existem estruturais, através do financiamento local das instituições bancárias ou do local funding, quando falo, digamos, em termos dos mercados internacionais, sem dúvida alguma. Maria João, assistimos também nos últimos tempos a uma alteração daquilo que são grandes empresas portuguesas, dou dois exemplos, a PT e a EDP, que têm seguido como locomotivas também para promoverem as empresas portuguesas com que trabalham em mercados externos e até trazer empresas estrangeiras a Portugal para vender as empresas portuguesas aqui mesmo. É também a alteração, há muitos anos não se via estas grandes empresas portuguesas servirem de locomotiva, como acontece noutros países. Por exemplo, Espanha faz isso há muitos anos. É também uma alteração que se sente. Sim, eu penso que no setor da construção, por exemplo, isso foi um caminho que sempre foi seguido, que as grandes empresas de construção, quando iam lá para fora, arrastavam as mais pequenas. Arrastavam sempre as mais pequenas. Agora, há as grandes empresas de outros setores que também estão a fazer isso, e é um caminho que pode levar empresas mais pequenas, muito especializadas, e como diz o Francisco, são empresas inovadoras e que têm... têm produtos de grande valor e que seguem as grandes empresas. E, portanto, é mais uma porta que se abre, é mais um caminho que se pode percorrer. Então, Morgado. A ICEB sentiu essa necessidade e, enfim, sentiu que era uma forma importante de poder ajudar pequenas empresas a ir para o estrangeiro, e fizemos uma parceria com o Grupo Motengil e com a Caixa Geral de Depósitos, a que chamamos Internacionalizar em Parceria. E, portanto, as empresas têm a oportunidade de aproveitar toda a experiência que o Grupo Motengil tem nos diversos mercados onde está e portanto, faz ali uma parceria no sentido do próprio grupo. A Caixa Geral de Depósitos, que também está em diversos sítios do mundo,
e a própria AICEP, através da sua rede externa, ajudarmos essas pequenas empresas a poderem expandir-se nos mercados internacionais. Portanto, sentimos essa necessidade e fizemos essa parceria com estas entidades. E muitas vezes, quando pensamos em exportação, pensamos só vender para fora, mas trazer grandes empresas internacionais para Portugal pode aumentar também a exportação de pequenas e médias empresas. Veja-se o caso da Auto Europa, que incorpora muito a produção nacional. Esse é também um eixo da AICEP. E para além disso, portanto, nós trazemos também, neste momento, estamos a trazer frequentemente grandes compradores a Portugal para visitar empresas, enfim, e pensamos que é uma forma que torna mais expedita e mais rápida no sentido de obter resultados, trazer grandes compradores internacionais, juntar grupos de empresas que esses compradores visitam, no sentido de haver resultados práticos para as empresas poderem vender os seus produtos. Portanto, também é uma linha de trabalho que estamos agora a seguir e a intensificar. Francisco, e a economia portuguesa não deixa de ser uma ironia, porque andamos por tantos mercados longínquos, América Latina, América do Norte, Ásia, África, e agora regressamos. Como é que olha para o mercado da língua portuguesa, um mercado hoje emergente, com economias já muito importantes, o Brasil, Angola, economias emergentes, Moçambique, Cabo Verde, Timor, esperamos que um dia seja, em breve prazo, uma economia também com algum peso. Como é que olha para estes mercados e como é que as empresas portuguesas podem olhar para estes mercados? Bom, podem olhar para um mercado que tem um elemento de facilitador, não de facilitismo, mas facilitador de comunicação, que é a língua. E, consequentemente, o conhecimento de alguns produtos pela tradição que existe. O Brasil é o exemplo, digamos, máximo disso. Nós exportamos para o Brasil vinho, bacalhau e azeite, portanto, que é relativamente típico. Mas isso se pode abrir, digamos, portas para outro tipo de exportações. Bom, a língua, e só para termos, digamos, concretizarmos e quantificarmos o valor económico da língua portuguesa de uma forma relativamente simples, estamos a falar de cerca de 3,7% da população mundial, portanto são mais de 250 milhões de consumidores, e 4,4% do PIB, isto em dados de 2011, portanto, é muito. Portanto, é a principal língua falada no hemisfério sul. O que, tudo isto são elementos quantificados e que mostram um eixo de internacionalização relevante. Como eu tinha dito de início, que não se resume aos países de língua oficial portuguesa. São um deles, mas não deve ficar por aí. E mesmo quando se fala dos países de língua oficial portuguesa, como por exemplo o Brasil, para o mercado brasileiro, por exemplo, mas também para o mercado da América do Sul, aproveitando aquilo que são as organizações internacionais facilitadoras do comércio onde esses países estão. O caso do Brasil e o Mercosul, portanto, para o acesso aos países vizinhos que existem ali à volta do Brasil. Portanto, há aqui várias coisas, portanto, que é, assim como também a diáspora, portanto, e os luso-descendentes de segunda e terceira geração que existem pelo mundo fora, em mercados como, por exemplo, os Estados Unidos, que estão receptivos, digamos, a ouvir propostas e ofertas vindas de Portugal e das empresas portuguesas, que vão incentivar, facilitar os contactos, e se a proposta for boa do ponto de vista da satisfação da necessidade, com a inovadora, com a tecnologia e com o serviço, conforme aquilo que se esteja a falar, o negócio será concretizado. Portanto, e com uma coisa muito engraçada, que é, do outro lado, estão todos bastante receptivos. Portanto, não tínhamos nós problemas de lá chegar, porque do outro lado, através da língua, mas não só, estão bastante receptivos à oferta portuguesa. Eu não sei se posso completar só um bocadinho o que o Francisco disse, porque é importante e realmente a língua portuguesa é determinante para os negócios das empresas portuguesas a nível internacional. Só para ter uma ideia, números de 2011, para a União Europeia exportaram 6.100 empresas portuguesas, e para os mercados, para os países africanos de língua oficial portuguesa, exportaram 11.000. Portanto, isto significa que os mercados africanos, nomeadamente Cabo Verde, Angola e Moçambique, são determinantes para as nossas pequenas e médias empresas e, portanto, a língua portuguesa é cada vez mais determinante para os negócios internacionais. E as economias, elas próprias, que estão neste momento a crescer fortemente. E, curiosamente, e, portanto, existe ali um potencial do nosso relacionamento se incrementar com esses países. Há uma relação diferente entre Portugal e os países, enfim, onde tivemos colónias. De outros países, nomeadamente a Espanha, a relação, por exemplo, de Espanha com as ex-colónias é tensa, enquanto a nossa, longe disso, antes pelo contrário. E as empresas, obviamente, podem tirar partido disso também. Claro. Maria João, isto também é uma alteração de comportamento de algumas empresas, olhar de novo para estes países, mas, sobretudo, parece que estão a tirar partido daquilo que é a diáspora dos portugueses em muitos mercados.
Eu penso que a diáspora é uma coisa mais recente. A questão de ir através dos países de língua portuguesa é uma coisa já antiga. Na AIP é uma estratégia que já é desenvolvida há alguns anos e o objetivo é, a partir desses países e depois através de parcerias entre empresas portuguesas e empresas desses países, chegar às regiões económicas. O Francisco estava a falar do Mercosul, mas mesmo em África, chegar às regiões económicas onde os países de língua portuguesa estão implantados. Estou a falar de Cabo Verde, estou a falar de Moçambique, estou a falar de Angola e, portanto, aí passamos dos 250 milhões para um mercado muito mais alargado. E a AIP tem desenvolvido uma estratégia de desenvolver aquilo que chamamos plataformas empresariais, portanto tem desenvolvido conversas quer com associações congêneres, quer com os poderes públicos desses países e estão em curso, estamos a dar início a um processo de criação de plataformas empresariais nesses países. Então, estamos a começar pelos países africanos, exatamente para as empresas portuguesas se poderem estabelecer nesses países em parceria com aquelas empresas e depois partir daí para outros mercados. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ir de Cabo Verde para o Brasil sem pagar as tarifas aduaneiras que paga de Portugal para o Brasil. Portanto, há determinado tipo de parcerias e de caminhos. Essa informação vale ouro naquilo que é a opção de internacionalizar. Que se podem fazer e, portanto, essas plataformas empresariais que estamos a criar nos vários países também vai ajudar as empresas portuguesas a fazer isso. E é tal coisa, não é só os 250 milhões, são muito mais, porque são as regiões económicas onde os países de língua oficial portuguesa se enquadram. A diáspora é uma coisa mais recente. Nós também já começámos a organizar algumas ações com a diáspora e, efetivamente, o acolhimento que se tem do lado de lá, o feedback que se tem do lado de lá é muito positivo. Como dizia o Francisco, tem que ser projetos consistentes, inovadores e que efetivamente tragam uma proposta de valor para o lado de lá. Portanto, imagino nesse aspecto, é um mercado que está muito aberto e temos mercados que para nós muitas vezes são mais difíceis, como o Canadá, os Estados Unidos e mesmo a África do Sul, onde existe uma diáspora importante e que é naqueles países têm um papel importante na sociedade daqueles países e, portanto, são vistos como são pessoas respeitadas e são empresários respeitados e, portanto, o seu posicionamento é um posicionamento bom e que pode ajudar as empresas portuguesas também a entrar lá de outra forma. Francisco, muitas empresas que passaram a exportar por uma questão de necessidade, parece-lhe que daqui a uns anos, quando olharmos para este período, e obviamente terá passado a crise e terá passado, obviamente, ou está regressado o consumo interno, que as empresas deram, de facto, de uma forma estrutural este passo, de uma forma de procurar noutros mercados colocação para os seus produtos? Eu acho que sim, porque a internacionalização tem sido feita não para resolver os problemas, mas para arranjar uma solução consistente. E para isso as empresas têm apostado na divulgação e apostado também na inovação dos seus produtos. E isso vai deixar marcas estruturais de uma oferta que se espera e que tem vindo a ser mais competitiva, que faça com que a oferta seja dos produtos com maior incorporação tecnológica e a evolução das exportações dos bens com maior incorporação tecnológica tem sido muito mais significativa do que os bens com menor incorporação tecnológica no perfil das nossas exportações. Já é uma realidade, se compararmos os valores atuais com os valores de meados da década de 90, portanto, já fizemos um caminho e um salto qualitativo esse que vai continuar e que acredito que vai posicionar Portugal num patamar superior em termos de valor acrescentado da oferta que tem no mercado internacional e, como é óbvio, também no mercado interno, digamos que passará a absorver a médio prazo algo mais do que absorve atualmente. Vital Morgado, a mesma pergunta. Diga, desculpe que eu não... Se Portugal vai, de facto, fazer essa mudança estrutural, esse salto estrutural, de olhar para as exportações como algo inevitável e não apenas conjuntural? Não, eu penso que sim, porque se olharmos só a nível da União Europeia, em cada 100 consumidores europeus, apenas 2 são portugueses. E, portanto, se uma empresa tem um bem ou serviço de qualidade e tem, digamos, algum êxito a nível nacional, com certeza que tem todas as possibilidades de ter sucesso com esses produtos, quer a nível ibérico, que são mais 47 milhões de consumidores, quer a nível europeu, já sem falar na África, já sem falar na América Latina. Portanto, eu penso que sim, eu penso que este passo que as empresas estão a dar, infelizmente, cada vez mais empresas nos procuram no sentido de obter informação, como é que se podem expandir internacionalmente o seu negócio, é o passo correto neste momento.
Maria João, sente isso também ao nível das empresas? Sim, sim. E além disso, hoje em dia, cada vez mais faz parte do business plan das empresas olhar também para o mercado internacional devido, como dizia o Vital Morgado, à dimensão do nosso mercado. Eu acho que, no fundo, nós estamos a seguir aquele caminho dos holandeses. Os holandeses também é um país pequeno e que, fundamentalmente, as empresas crescem por aquilo que fazem lá fora. E, portanto, cada vez mais as empresas portuguesas, quando tentam lançar um negócio, pensam não só, até porque as pessoas deixaram de ser cidadãs só do seu país, passaram a ser cidadãs do mundo. O mundo tornou-se de facto muito Exatamente. pequeno. E, portanto, as empresas também passaram a ser do mundo e não só empresas portuguesas para o mercado português. Muito bem, agradeço aos três a vossa presença neste dia em que tentámos falar de um assunto bem mais interessante, as exportações e, obviamente, a retoma da economia portuguesa. E porque estivemos a falar de exportações, aproveito para lhe dizer que pode sempre ver a emissão do Económico TV em Angola, em Moçambique e também em online, através no Brasil. É o ponto final, então, desta Comissão Executiva. Hoje falámos de exportações. Amanhã, quarta-feira, o Diário Económico oferece a edição. Vamos falar de Portugal exportador e, obviamente, amanhã é um dia também importante para todas as empresas poderem trocar experiências neste evento organizado pela AICEP, pelo Banco Espírito Santo e também pela AIP. É o ponto final na Comissão Executiva, que regressa amanhã. Aproveite este dia.